Boa tarde. Dando continuidade às nossas reflexões sobre batalha espiritual, guerra espiritual, conflito entre luz e trevas. Então, hoje nós vamos atentar para o tópico morrer para o eu. O que é isso? Jesus diz aos discípulos: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e dia após dia siga-me. Então, morrer para o eu significa anular a fonte do poder maligno. A Bíblia narra a queda de Lúcifer. Ele simplesmente quis ser igual a Deus. O orgulho dele o colocou na igualdade dentro do coração dele. Mas ele foi tirado da convivência eterna com Deus e toda a sua hierarquia angelical. E a reflexão que eu tenho para mim e para você hoje: a cada dia nós temos que mortificar os desejos de nossa carne, que são as nossas vontades, para que nós venhamos nos conformar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E outra arma poderosa para vencer os combates diários é atentar para a liberdade do Espírito Santo de Deus e suas manifestações. O livro de Jó nos traz algo muito forte. Ele diz assim: Deus fala com a humanidade por meio de sonho, 1, 2 vezes, mas o homem não atenta para isso. Mas ele fala para livrar a alma da soberba e para livrar a alma da cova. Então, nesse contexto de guerra espiritual, eu preciso estar atento às manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos falar por meio da palavra dele, por meio de um sonho, de uma visão, por meio de uma palavra profética, por meio até de um louvor. Existem várias manifestações sobrenaturais da comunicação que vem da eternidade até o nosso coração. Vale a pena deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar nesse tão complexo mundo que é influenciado pelas trevas. Então, quando Jesus vem e chama os discípulos, ele dá uma direção muito forte. Ele diz assim: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. E para que Jesus estava falando de bom ânimo? E Jesus também exemplificou que quando ele estava conversando com os discípulos, ele teve uma visão. Satanás caindo do céu como relâmpago, e Jesus disse: vamos sair daqui porque ele nada tem em mim. Ou seja, o tempo todo devemos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos, nossos olhos espirituais. Paulo, ele diz assim: vou orar para que os olhos do coração de vocês sejam abertos. E Paulo, ele foi até o terceiro céu, ele viu coisas indizíveis. Ele deixou nas escrituras, e existem as cartas que ele escreveu que nos orienta como vencer as batalhas de cada dia. Um dos comandos dele é, em Efésios, orando o tempo todo no Espírito. Por que o tempo todo? Porque não devemos nem um segundo esquecer que nós estamos no meio de um confronto, de um conflito espiritual. E todas as vezes que nós damos atenção especial ao sobrenatural de Deus, nós podemos vencer melhor essa guerra. Olha só, alguém já chegou para mim e disse: mas
Nós estamos debaixo de uma autoridade, sim, estamos debaixo de uma autoridade. Autoridade dentro de nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, existe uma autoridade a quem nós devemos nos submeter. Mas a maior autoridade que nós devemos entender é o nosso temor ao Senhor. A Bíblia diz que os anjos, eles acampam ao redor dos que o temem e os livram. A Bíblia diz também que a aliança dele é para aqueles que o temem. Então, nessa guerra espiritual, não podemos deixar de entender algo, morrer para o eu, deixar as nossas vontades de lado. Muitas vezes o Senhor traz ao nosso pensamento atitudes que vão nos livrar de certas teias de aranha. O que é teia de aranha no reino espiritual? É quando nós acordamos e está dando tudo errado. Nós não sabemos por quê. Esquecemos um documento ali, chegamos para resolver algo. Cadê aquele papel principal? Quando esquecemos de tomar um remédio e aí nós temos um problema na saúde. Esquecemos de pagar uma conta e aí corta, por exemplo, a internet, nós precisamos dela. Então, muitas vezes o Espírito Santo de Deus nos lembra de fazer algo e naquela correria nós não atentamos para os recados sobrenaturais. E hoje, nesse contexto de guerra espiritual, o meu recado para mim e para você é: vamos atentar para as questões sobrenaturais que vêm nos guiando. O que fazer, o que falar ou não falar. E vamos entender que todo poder, ele vem de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Satanás tem poder sim, mas é derivado. E o poder dele é limitado ao poder originário de Deus. O poder de Satanás, ele deriva de certas mazelas da mente humana. Ele não pode agir se não houver uma brecha, se não houver uma legalidade. O que é isso, brecha, legalidade? Toda vez que há uma invocação satânica pelos satanistas, a operação do mal, ela vem muito forte. E o que nós temos que atentar quando isso acontece? Atentar para aquilo que está acontecendo, muitas vezes um céu de bronze, muitas vezes uma opressão no ar, uma angústia aqui dentro, algo não está tão tranquilo emocionalmente. Então, qual a lição que eu tiro para mim? Qual a lição que você tira? Nós devemos estar o tempo todo atentos aos sinais sobrenaturais. Então, existe também uma conexão entre os reinos. O reino espiritual, ele é base para o reino natural. Veja bem a construção de uma casa. Você vê o alicerce? Não. Você só vê as paredes construídas em cima desse alicerce, o teto, toda a casa pronta. Mas há um alicerce invisível. Esse alicerce é o reino espiritual. Esse reino espiritual, ele vai comandar o reino natural. Se nós não estivermos atentos ao que acontece no reino do Espírito, e essa atenção somente é possível com os olhos do coração, o que vai acontecer? Vamos perder esta guerra. Nós não vamos simplesmente estar atento ao que o Espírito está nos conduzindo. Então, esse reino espiritual, ele vai mandar mensagens subliminares para a mente de cada um de nós. Os dois reinos. O reino celeste, ele está sempre, olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. E eu vou fazer em você uma morada. E eu vou trazer a alegria que você precisa. Eu vou trazer a prosperidade que você precisa. E olha, o reino maligno também não fica atrás, porque ele veio para quebrar a ordem criadora de Deus. Ele vai mandar mensagens subliminares na sua mente. Ele vai dizer, olha, não tem problema você mentir, olha, não tem problema você adulterar, olha, ninguém vai
vai ver você furtar, ninguém vai ver você roubar. Olha, ninguém vai ver você falar uma palavra de baixo calão. Ninguém vai ver você ser insubordinado a uma autoridade. Isso tudo são fontes de alimento para o reino da maldade. Satanás, ele precisa de uma legalidade. Esses pecados, eles são a legalidade. E quem é que invoca as forças satânicas? Os satanistas, infelizmente. Nós temos que entender que existem pessoas aliançadas com as trevas. E eles vão quebrar a ordem criadora de Deus, que é a paz, que é a harmonia. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E ele só pode fazer isso se tiver alguém que o invoque. E é por isso que nós temos que entender algo. Sabe o que? Nós temos que invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz, aquele que invocar o meu nome será salvo. A Bíblia diz, invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. A Bíblia diz também, olha, eu serei achado de vós, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz, se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, me buscar, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, na reflexão de hoje sobre batalha espiritual, temos que morrer para o nosso eu. Dá atenção aos recados sobrenaturais. Dá atenção aos sonhos, às profecias, às revelações, às palavras de ciência, do conhecimento. E, acima de tudo, entender que há um alicerce. Esse alicerce para a construção de nossa casa tem que ser Jesus. E Jesus, ele está no reino espiritual do lado da luz. Amém? Até a próxima. Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.